que chama isso que eu falei para vocês fazerem agora? Eu chamo ele de mapa de dívidas. Por que mapa de dívidas? Porque nós vamos categorizar cada dívida que você tem. Se eu não categorizar cada dívida que eu tenho, vai virar aquele emaranhado de coisas e eu não vou saber o que é o que e nem quando fazer o que. Porque toda dívida existe uma ordem de pagamento, existe uma ordem de prioridade. E se eu não entender isso, eu faço qualquer coisa de qualquer jeito. Então eu vou escrever aqui, ó, mapa de dívidas. Vou fazer o risco e outro risco. 1, 2, 3, 4, certo? Até aí tudo bem? Então beleza. Então no seu mapa de dívidas, nós vamos separar o seguinte. Esse quadrante aqui, um termo mais técnico, né? Nesse quadrante você vai colocar assim, ó, dívidas bancárias com garantia. O que isso significa, Carlos? O que é uma dívida bancária com garantia? Sua casa. Se você tem casa financiada, é uma dívida bancária com garantia. Você tem um carro financiado, é uma dívida bancária ou com uma instituição financeira com garantia. Se você fez a antecipação do seu FGTS, é uma dívida com garantia. Se você fez a antecipação do seu 13º, é uma dívida com garantia. Se você tem empréstimos consignados, é uma dívida com garantia. O que isso significa? Significa que na hora que você foi assinar o seu contrato, no seu contrato estava escrito assim, ó, banco, eu tenho essa garantia para pagar o empréstimo que eu estou fazendo. Carro, banco, eu tenho essa garantia para pagar o empréstimo que eu fiz. Minha casa, banco, eu tenho essa garantia para pagar a minha dívida com você. Antecipação de FGTS, antecipação de 13º. Banco, eu tenho essa garantia para pagar minha dívida com você. Qual? O meu salário. Porque o consignado debita direto do seu salário. Então aqui nesse campo, dívidas com garantia. O que acontece com essas dívidas? Lembra? A linha imaginária? O que acontece com essas garantias? Elas são engessadas. O que isso significa? Quando é algo engessado, nós não conseguimos, de uma forma rápida e efetiva, resolver alguns problemas ou negociação. Se você está devendo parcelas do seu carro, para fazer esse tipo de negociação, ela demora um pouco. E dependendo da quantidade de parcelas, ela se torna um pouco mais grave. Por quê? Pela lei, são 30 dias a partir do vencimento da primeira parcela. A instituição já pode entrar com a cassação do seu carro. Normalmente eles demoram um pouco mais, mas nós temos pouco tempo para poder agir e resolver o problema. Então, esse tipo de dívida, nós conseguimos resolver parte dos problemas, de talvez médio tempo ou curto prazo, mas nós conseguimos. Eu até tenho uma folha aqui, ó, eu não vou mostrar muito, ó, essa folha aqui, ó. O que acontece isso aqui com essa folha? Hoje nós recebemos um contrato onde eu estava analisando e logo eu vou postar e amanhã também vou falar a respeito disso, de uma pessoa que fez consignado e tem mais de 3 mil reais para poder receber. E o consignado, ele entra aqui, dívidas bancárias com garantia. Então, o consignado, o que nós conseguimos fazer a curto prazo? Análise do contrato, ver o dinheiro que a pessoa tem para receber de volta com taxas indevidas. A gente consegue reduzir o valor da parcela e a gente consegue reduzir a quantidade de parcelas. Então o que acontece? Dívidas bancárias com garantia, elas são um pouco engessadas, mas não significa que a gente não vai ter um retorno em cima disso. Quando nós iniciamos o treinamento com a comunidade fechada, a primeira coisa que a gente ataca são as dívidas. Porque são as dívidas que tiram a paz. São as dívidas que tiram o sono. São as dívidas que deixam as pessoas carecas. São as dívidas. Então a gente vai atacar direto as dívidas. Por quê?
Na maioria do caso, como financiamento de casa, carro, consignados, tem dinheiro para receber de volta.